Bom dia, bom dia, bom dia, você, meu amado irmão, minha amada irmã, com grande alegria que nós estamos aqui para podermos falar dessa palavra de Deus maravilhosa aqui no programa A Palavra Falada, hoje sexta-feira. Estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. É verdade, o tempo vai passando, né? O tempo litúrgico também vai passando, muita coisa vai acontecendo e a gente se sente muito feliz de estar com você aqui nesta manhã, a cada dia, né? Aprendendo mais do nosso Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, nós estaremos lendo hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 12. Já vai pegando aí a sua palavra de Deus e abrindo a palavra de Deus, porque Jesus vai nos ensinar hoje um pouco do nosso comportamento e entendimento familiar, né? Aquilo que nós devemos fazer para a nossa vida e se atentar. Vamos à leitura da palavra de Deus, irmãos e irmãs. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o testar, e pedindo ao homem para despedir sua esposa por qualquer motivo. Volto à leitura aqui, meus irmãos. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, fez o homem e a mulher? E disse: por isso, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher. Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus então respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Os outros, porém, porque os homens são assim, assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, que entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós vemos muitas pessoas aí se divorciando, se separando por qualquer coisa. E a palavra de Deus hoje já nos coloca para podermos pensar a respeito destas coisas. E é um ensinamento de Jesus aqui, que nós não devemos separar de nossa mulher por motivo algum, a não ser, olha só o que diz Jesus aqui,
É permitido ao homem despedir sua esposa de qualquer motivo? Foi perguntado para ele. Jesus então respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? Então, Deus nos fez o homem e a mulher no Senhor, nele. E disse ainda: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. Então, não é permitido que o homem fique fornicando, que o homem fique fazendo coisas erradas. É necessário que ele se una a uma mulher e os dois se tornarão uma só carne na presença de Deus, ou seja, no casamento. Porque Deus abençoou Adão e a Eva e os transformou em casal, com um só pensamento, com uma só carne, um só caminho, né? Então o Senhor quer que eu e você caminhemos assim, sendo essa uma só carne, mas de modo que aqueles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, quer dizer, depois do casamento, somente Deus pode separar você da sua esposa. Não existe, o casamento é indissolúvel. Somente Deus pode separar o casal. Você pode correr para o cartório que você quiser do mundo inteiro para dizer que você está separado. Mas Deus é o dono do mundo, Deus organiza todas as coisas, Deus manda em tudo e você não está desunido da sua esposa. Ilusão. Muitos estão separando aí por qualquer coisa e não se atentam às escrituras sagradas, negam a palavra de Deus e vivem a riveria. Então, a gente precisa, a palavra de Deus responde. Se muitas pessoas gostariam de saber a resposta, deveriam ler as Escrituras, porque essa palavra de Deus nos dá a vida eterna, nos faz entender o que Deus quer de nós. Ainda aqueles duvidosos, os fariseus, perguntam: quantos de nós são fariseus aí, gente? Muitas pessoas agem como fariseus e perguntam. Então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a sua mulher? Naquele tempo era assim, olho por olho, dente por dente. Deu carta de divórcio porque o povo estava enchendo a paciência. A mulher fez coisa errada, o homem fez coisa errada e não sei o quê, papapá. Não vai separar, papapá. Tem que separar, tem que deixar os dois, tem que desligar isso aí. Tá tudo errado. Quantos conselhos do mundo a gente escuta aí? Né? Os desentendimentos, as situações que acontecem no lar, qualquer coisinha... Hoje em dia está mais fácil, né? Qualquer coisinha, chuta o pau da barraca e cada um vai viver a sua vida e viver pecaminosamente diante dos olhos de Deus, Deus vendo o homem pecar, o homem errar e não aceitar os seus conselhos conforme nós estamos vendo aqui. Moisés despediu a mulher, quer dizer, concedeu que despedisse a mulher por causa da dureza do coração, por causa da impiedade, por causa dos desentendimentos que estava havendo demais entre o casal, entre aquela vida, concedeu a Moisés que fizesse assim. Mas não foi assim desde o início, Jesus diz. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser por caso de união ilegítima. O que é união ilegítima? Olha, quando você vai casar, não existe sentimento nenhum de um casal, no amor, na aliança ali. Quando se percebe que é um casamento por interesses financeiros, por motivos de pressão da família, como eu acabei de dizer, né? Que todo mundo tem que casar, isso e aquilo, por causa de um bebê que veio ali, fizeram a relação ali sexual e deu aí a gravidez e tem que casar.
Tem que casar. Isso é união ilegítima. E se casar com outra, a não ser com união ilegítima. Então, quer dizer, o casamento é ilegítimo. Porque o casamento é consentimento de ambas as partes. Eu quero. Por isso que é feita a pergunta lá. Você aceita fulana, né? É como sua legítima esposa? O cara responde sim. Aí a pergunta para a mulher, você aceita, senhora fulano e tal, fulano, como seu legítimo esposo? Aí a mulher diz, sim. Então, quer dizer, o padre está confiando para unir o casal na presença de Deus, que jamais se separará, legitimamente. Agora, casa mentindo, o padre vai perceber que foi um casamento ilegítimo. Porque o padre é o celebrante, mas quem casa são as pessoas que se consentem, se dão em casamento ali. E depois a igreja fica como culpada porque não pode dissolver o casamento. Ora, pensem antes. Conheçam a palavra de Deus, veja aqui o que Jesus está dizendo. E se casar, se esse homem largar dessa mulher, for viver aí, não quero mais nada, pá, some. E for viver com outra, ele comete adultério. E o que diz a Bíblia a respeito dos adúlteros? A não ser que esses homens adúlteros se arrependam, as adúlteras se arrependam dos seus pecados, porque é permitido, né, que seja perdoado. Deus permite que os sacerdotes perdoem pecado de adultério. Então, Deus perdoa também o seu coração. Se você foi adúltero, perdoa o seu coração também e faz com que você possa voltar aí a comunhão, à igreja. Então, meus irmãos, não existe pecado que não seja perdoado, porque Jesus morreu de braços abertos, dizendo, Senhor, perdoa porque não sabe o que faz. Então, Jesus colocou ali na cruz os pecados do mundo e abraçou de braços abertos o pecado do mundo para salvar a humanidade. Então, todos nós poderemos ser perdoados de todos os pecados. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, então não vale casar. Olha a cabeça desses homens, né? Se for desse jeito, não vale a pena casar. Ai daqueles que negam o casamento. Ai daqueles que negam o casamento. Malditos sejam esses homens que não acreditam no casamento, não querem o casamento. E alguns pastores, né? Até padres negam o casamento. Mas olha só, Jesus diz aqui, nem todos são capazes de entender isso. Então Jesus está dizendo que nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido entender. Você só vai entender isso, meu irmão, minha irmã, mediante a força do Espírito Santo. Você tem que estar na igreja, ganhando graça em graça, conhecimento para entender o que seja o casamento. Hoje ninguém vai à igreja, poucos vão à igreja. O cara é da igreja e entende o casamento, mas a mulher não entende porque ela está separada, não está em comunhão com a igreja. E vai lá, diz que é católica, isso, e o padre vai lá, aceita isso e vai e casa. Nem todos são capazes de entender isso. Com isso, existem homens incapazes para o casamento. Homens incapazes. Que são homens incapazes? Que têm esses desejos aí do mundo, que hoje estão fazendo esse projeto maluco aí, João com João, Maria com Maria. São incapazes de casar. Ou tem homens que não podem, por algum problema físico, se sentem incapazes, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Se fizeram incapazes, né? Não querem casar, então não vão, não tenham, tem condição de casar, mas não quer casar. Então preferem viver essa vida do jeito que está aí. Se fizeram incapazes.
Outro ainda fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus, quer dizer, os sacerdotes. Outros ainda fizeram incapazes, quer dizer, não querem casar por causa do reino dos céus. Querem seguir o sacerdócio. Freiras. Preferem ser incapazes do casamento. Se julgam incapacitados porque querem seguir a graça de Deus, querem seguir aí a igreja. Isso é uma bênção. Agora, quem não puder entender, Jesus responde no final aqui, quem puder entender, que entenda. Quem não puder entender, que não entenda. Vai ficar vivendo aí em pecado. Meus irmãos, Jesus quer esclarecer para que não haja esse entendimento, essa confusão que o mundo coloca a respeito do divórcio. Tá todo mundo casando e se divorciando aí como quem troca de camiseta, né? Uma bermuda e até roupa íntima, né? Mas, meus irmãos, vamos pensar no nosso compromisso que nós temos com o nosso cônjuge, com nossa esposa. Se você foi unido lá ali no casamento, você que está escutando agora aí, presta atenção. Você foi unido ali no altar e foi abençoado por Deus. Você foi buscar o conselho de Deus, a bênção de Deus, para que seus filhos nascessem na aliança de Deus. E aí o que acontece? Você vai lá e separa, achando que está livre do casamento. Meu irmão, minha irmã, você está se adulterando e o irmão está adulterando. E aí é um problema sério. Vocês vão ajustar as contas com Deus, eu também vou. Mas é aquilo que Jesus está nos explicando. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos pensar do casamento, porque você pode ficar adulterando por aí, você pode se bater com o capeta aí e ir para o inferno. Então, se arrependa, se resolva. O casamento é o trono de Deus, a família é o trono de Deus. E quem está ofendendo o trono de Deus, que se arrependa, volta para trás. E quem está seguindo esse modelo João com João, Maria com Maria, que tome cuidado. Você está brincando com a sua alma, você está brincando com a sua espiritualidade. Nós não queremos aqui no tempo de hoje afetar ninguém, atingir ninguém, mas Deus é que comanda o mundo. Um dia você vai encontrar a realidade das coisas e não chore depois, hein? Não chore porque você não vai ter motivo para chorar. Porque tudo foi avisado nas Escrituras para que você vivesse aqui e se atentasse à palavra de Deus e pudesse estar aí ganhando o céu. Mas você rejeitou isso. Não procurou estudar, não procurou ir à igreja, não procurou um sacerdote para se aconselhar e entender tudo isso. Por isso que Jesus coloca nas Escrituras aqui no final. Quem tem ouvidos para entender, que entenda. Quem não tem, não vai entender nada. Não vai passar por isso. Rezemos, meus irmãos, agradecemos a Deus por dia de hoje. Eu estou até atrasado aqui, mas vamos lá. Agradecemos a Deus por todas as bênçãos, todas as graças que nós temos recebido no dia de hoje. Porque Deus nos concede mais um dia abrir os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir os olhos, de poder estar aqui junto com os seus irmãos, rezando, orando, ouvindo a Tua palavra, os Teus conselhos e nos animando e aprendendo ainda cada vez mais essa palavra de Deus maravilhosa que o Senhor nos concede hoje. Abençoar nossos filhos, filhas, a nossa família, abençoar nossos amigos,